coisas de ruim, acontecendo coisas, perseguições, um monte de coisas na vida dele, sendo ele um homem de Deus. Então eles começaram a colocar isso na mente dos cristãos, e Paulo é preciso escrever essa carta, explicando e corrigindo esses erros e mostrando por que Paulo vivia isso. Isso também nos lembra, nos dias de hoje, que algumas pessoas, essa teologia da prosperidade, ela trabalha em cima disso também, né? Quando acontece alguma coisa de ruim na vida de um cristão, ele está em pecado, ele não tem um Deus, se aconteceu algum desastre, alguma fatalidade, alguma coisa, se ele foi roubado, é porque ele está em pecado. Então, Paulo viveu isso nesse período aqui, e quando ele escreve esse capítulo 4 aqui, no verso 7, ele vem falando isso, ele fala, olha, né? No versículo 7 ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele explica, ele usa uma linguagem, ele usa algo que naquele período, naquela época, as pessoas não tinham banco, eles não, as joias, os dinheiro, né, as moedas, né, que eram moeda de prata, de ouro, eles não tinham banco para poder guardar, não tinha alguns locais para poder guardar aquele tesouro. O que ele faz? Ele usa essa linguagem. Aquelas pessoas pegavam aqueles vasos de barro, um vaso bem simples, e colocava os tesouros ali dentro daquele vaso, e lacrava e botava no cantinho. Se entrasse algum ladrão na casa, geralmente ele procurava vasos nobres, vasos bonitos. Então, Paulo faz essa analogia, mostrando para aqueles cristãos daquela época, está aí no versículo 6, que esse tesouro em vaso de barro é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos esse vaso de barro. Então, esse tesouro está dentro de nós, escondido, só que tem um porém. Para as pessoas ver esse tesouro, era necessário quebrar aquele vaso. Para poder encontrar esse tesouro, tinha que quebrar o vaso para poder as pessoas ver o tesouro, porque por fora o vaso estava bem frágil, vaso de barro, bem frágilzinho, então as pessoas não davam nada, olhavam assim, poxa, não tem nada ali dentro. E muitas das vezes tinha tesouros preciosos. Então, Paulo usa essa analogia para mostrar para aqueles falsos apóstolos que o julgava, que levantava a calúnia contra ele, dizendo que ele, como sendo o apóstolo do Senhor Jesus, vivendo um monte de coisas, né, terríveis na vida dele, perseguição, frio, naufrágio, feras tentando pegar ele, os próprios patrícios, irmãos judeus, queriam de qualquer maneira matar Paulo. Várias vezes ele foi apedrejado, teve que descer num cesto. Então ele viveu muitas experiências que aqueles falsos apóstolos falavam que ele não era um homem de Deus verdadeiro, porque se ele fosse um homem de Deus verdadeiro, ele não vivia isso. Mas Paulo combate isso e mostra, e isso nos ensina para nós hoje à noite, que nós somos esse vaso de barro. E dentro de nós há um tesouro precioso, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um tesouro precioso que está dentro de você. Mas para esse tesouro aparecer, fluir, esse vaso que é você, precisa ser quebrado. Você precisa compreender de que, se você não for quebrado e entender que quem dirige a tua vida é o Senhor Jesus, a glória não é do Senhor Jesus, a glória vai ser tua. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Quando você traz no teu coração que você é poderoso, que você pode, que você fez, que você canta bem, que você faz aquilo e traz a glória para você, esse evangelho não aparece. Então Paulo começa a mostrar para eles de que
né, algumas lições a gente aprende nesse texto. Ele começa aí no versículo 8, ele diz assim: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiado. Então Paulo, ele fala para aquela igreja que aquele sofrimento deles, aquelas tribulações que ele vivia, Deus permitia ter aquelas tribulações para que ele pudesse mostrar o evangelho e para mostrar para Paulo que Deus que está no controle da vida dele. Ele era atribulado, mas não angustiado. Ele tinha tribulação, mas ele não deixava a angústia entrar dentro do coração dele. Quantas pessoas nessa noite cristã que sofre tribulação, sofre pressão muito grande, sofre algumas perdas, algumas coisas que não sai como ele quer, e ele vai deixando a angústia entrar dentro do coração, vai deixando a angústia entrar dentro do coração, e daqui a pouco essa angústia vira uma depressão, e daqui a pouco, quando vai ver, está uma pessoa deprimida, está entregue. Paulo mostra para aqueles falsos apóstolos que ele, olha, eu sou atribulado, eu tenho tribulações, tenho dificuldade, mas eu não sou angustiado. Por quê? Porque Deus está na minha vida, Deus cuida, Deus permite, muitas das vezes, as coisas acontecer para que a glória seja de Deus e não minha. Nós precisamos, dentro do Evangelho e na nossa vida normal, aprender que tudo é para Ele e tudo é por Ele. Nada que a gente faz é mérito nosso. Se não for a graça do Senhor Jesus, nós não faríamos. Paulo, ao explicar para aqueles falsos apóstolos, olha, essa minha pregação, esse evangelho, essa intrepidez que eu tenho, esse poder todo que eu saio para pregar, eu sofro naufrágio, eu sou preso. Uma certa vez Paulo expulsa numa cidade um demônio de uma jovem, e ele é preso, e ele e Silas apanham e estão na prisão. Mas você pensa que Paulo parava? Que essas coisas deixavam ele angustiado? Talvez no dia de hoje você estaria dizendo: não vou mais servir a Cristo não, como as coisas ruins acontecem comigo, como tem dificuldade acontecendo comigo. Mas Paulo não, Paulo entendia que Deus estava na vida dele, que ele precisou viver aquilo, que tinha um propósito. Ao ele ser preso, lá aquele carcereiro é ganho para Jesus. Jesus dá um terremoto ali e liberta, e Paulo ganha aquele carcereiro aceita Jesus como Salvador, e toda a tua família é salvo. Então, Paulo entendia que todas as dificuldades, todas as coisas, ele fala lá na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as dificuldades, as tribulações que você vai estar vivendo, entenda que tem um propósito, mas compreenda que você não vai e nem pode ficar angustiado, porque Deus está no controle. Isso, para que o vaso possa aparecer, você precisa ser quebrado, você precisa entender que quem faz a obra, quem faz as coisas, quem faz o operar, o milagre é o Senhor Jesus. É Ele que te dá força para que você possa estar de pé. Então Paulo, ele ensina isso para aquela igreja, que as dificuldades que ele vivia, as perseguições que ele vivia, as lutas que ele vivia, tinha um propósito. Deus não tinha abandonado, Deus estava com ele, era necessário. Deus mostrava para Paulo que a força dele estava em Cristo Jesus, que era esse propósito em Paulo se manter de pé. Por quê? Porque ele fortalecia aquelas igrejas. A segunda coisa que Paulo nos ensina, né, que nós ficamos abismados, né, perplexo, mas não em desespero. Muitas das vezes a gente recebe notícias terríveis, notícia de morte, notícia de traição, notícia de coisas ruins. Paulo viveu tudo isso, foi traído, foi abandonado. Ao final da carreira, estava sozinho numa masmorra, esperando a morte, e a maioria daquelas pessoas que estavam com ele na caminhada desde o início, tudo o abandonaram. Mas Paulo entendia que Cristo estava com ele, que Cristo permitiu acontecer essas coisas. Por quê?
Porque Cristo precisava mostrar para ele que o tesouro que estava dentro dele precisava aparecer. E olha como apareceu. Hoje nós estamos falando de Paulo, o que ele fez lá atrás. Então você vê como foi importante. Então Paulo ele diz, olha, ficamos muitas das vezes perplexos com as perseguições, com as loucuras. Esses próprios apóstolos mesmo falaram tantas coisas de Paulo. E o interessante é que Paulo, ao chegar na cidade, ele procurava a sinagoga e tentava levar o evangelho. Se eles não aceitassem, ele ia para o gentio. E mesmo assim saía uma caravana perseguindo Paulo para atribular ele, para levantar calúnia, para prender, para tentar fazer um monte de coisas para poder parar ele. Mas em nenhum momento Paulo para. E ele nos ensina isso. Somos atribulados, né? Mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não em desespero. Nós temos Cristo. A dificuldade pode vir, a dificuldade pode chegar na tua vida, mas você precisa aprender que você tem um tesouro excelente dentro de você, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Deus deu através de Jesus a você, e você tem esse Evangelho dentro de você, e ele precisa ser aflorado, ele precisa aparecer, mas para que ele precisa aparecer, você tem que ser quebrado, você precisa compreender que você não é ninguém. Às vezes eu fico vendo os pregadores, às vezes eu vejo dentro das igrejas irmãos que acham que é alguma coisa, porque às vezes tem um pouquinho de conhecimento e às vezes quer humilhar o próximo, o teu irmão, e ele ainda não compreendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, é amor, o Evangelho é a simplicidade, é Cristo dentro do teu coração. Quando você tem Cristo dentro do teu coração, você começa a passar, você sabe o que falar, você entende que a glória não é tua, você entende que é Deus. E Paulo, aqui nesse capítulo 4, ele mostra para esses falsos apóstolos, de que essas coisas todas que aconteciam na vida dele, tinham um propósito. Deus estava com ele, Deus estava fazendo ele ganhar almas. Quando ele era preso, ele aproveitava a oportunidade, dentro da prisão ele prendia. Quando ele ia conversar com os magistrados, lá dentro ele falava. Segundo o historiador Hernandes Dias Lopes, ele conta que quando Paulo ficou preso, ficava 2 guardas com ele. Ele, e tinha período, a cada 6 horas trocava-se aqueles 2 guardas, e ele, evangelho nos 2, vinha mais 2, ele pregava o evangelho, vinha mais 2, ele pregava o evangelho. Paulo converteu um monte de pessoas, porque ele compreendia que isso, que tinha um propósito, aquele sofrimento que ele estava vivendo. E às vezes nós hoje, às vezes dificuldades pequenas, luta, às vezes perseguição, às vezes uma palavra que um irmão falou para você, ou no trabalho alguém te perseguiu, você já quer abandonar o Evangelho, você já quer abandonar Jesus, Jesus não está te vendo, Jesus está te vendo, mas esse tesouro precioso que está dentro de você, ele precisa aflorar, e quando você se quebra, quando você se humilha na presença de Deus, na mão de Deus, Deus vai transformando, ele transforma você, e ele transforma quem está em volta. Então você precisa entender isso. A terceira coisa que Paulo nos ensina, que nós ficamos em dificuldade, né? Ele diz, perseguido, mas não abandonado. Você pode ter perseguição, mas saiba, entenda, que Jesus sempre está com você. Jesus nunca te abandona, nunca te abandona. Muitas das vezes, você pode estar vivendo lutas terríveis, angústias terríveis, que pode estar vivendo, mas entenda que Deus está com você. Não há lutas além das tuas forças. Deus não deixa vir tentação ou provação, né, maior que você possa suportar. Então entenda que isso aí tem um propósito, é para que você possa ver a grandeza de Deus e ver que Deus está na tua vida, que Deus está contigo, que através dessa situação você vai poder pregar o Evangelho e mostrar o Evangelho. Isso que aqueles falsos apóstolos não compreendiam. Por quê?
porque os focos deles era só dinheiro, ele só queria dinheiro, ele só queria pregar para poder tomar dinheiro das ovelhas, não se preocupava com aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus Cristo. Mas Paulo não. Paulo, no capítulo 11, aqui, você vai ver ele falando uma listagem, né? Ele chega até a falar, olha, me perdoe pela vaidade, isso aí não é o correto, mas já que eles estão me afrontando, então eu vou me envaidecer. Aí ele começa fazendo uma listagem, que ele trabalhou muito mais que aqueles apóstolos, que ele foi 3 vezes chicoteado, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu um monte de dificuldade, e no capítulo 12, ele fala que, né, Deus levou ele até o 3º céu, e ele viu coisas inefáveis, né, e veio um espinho na carne dele, e ele ora a Deus 3 vezes, para que aquele espinho saísse, e Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. E isso nos ensina a gente a compreender. Aí você vai falar para mim assim, mas Alex, você está dizendo então que eu tenho que viver uma vida de sofrimento? Não era isso que Paulo estava ensinando, que você tem que viver uma vida eternamente de sofrimento. O que ele estava querendo te dizer, que quando vinha o sofrimento, não é que Deus te abandonou, não é que porque você está em pecado, não é porque você está ruim, não é nada disso, é porque esse tesouro que está dentro de você, ele precisa ser quebrado. O vaso que é você tem que ser quebrado, esmagado, moído, para que o Evangelho de Cristo apareça, para que a glória seja de Deus, de Cristo, não tua. Então você precisa compreender isso, né? E Paulo ele fala mais uma vez aqui, ó, ficamos cansados, né? Ficamos abatidos, mas não destruídos. Você pode até ficar cansado, vai acontecer algumas coisas que te cansa, que possa tentar vir um desânimo na tua vida, mas você precisa ter esse entendimento de que Deus está contigo, você não está destruído, você não está, você precisa aprender que através da tua vida, Deus vai, né, levar o Evangelho e mostrar o Evangelho a outras pessoas. Deus pega esse vaso de barro que não tem poder nenhum, que é frágil, e Ele coloca o seu tesouro, que é o seu Evangelho dentro de você, e que você, tendo essa graça, essa alegria desse Evangelho, você possa compartilhar e passar para as pessoas. Mas, ainda que se levante pessoas que tentem te criticar, tentam fazer coisas para que você possa desanimar, para que você possa parar, entenda que teu alvo sempre tem que ter Cristo. Se você conseguir olhar para Cristo o tempo todo, você não para. Era isso que Paulo fazia. Quando a gente lê lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação, é essas coisas que ele viveu, é as perseguições, é os naufrágios, frio, né? Porque muitas pessoas tinham medo de abrigar Paulo, porque Paulo era perseguido, um monte de gente queria pegar ele, então algumas pessoas tinham medo, então ele passava frio, passava fome, mas ele escreve com clareza aquilo que ele viveu, não é algo superficial, ele fala com a certeza, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Ele sabia ter comida, ele sabia não ter, ele sabia sentir frio, ele sabia não sentir frio, então nada parava esse homem. Você vai para Romanos capítulo 8, do 31 ao 39, é uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia. Ele fala, o que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, somos entregues à morte todo dia, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, esse homem, ele, em quase todas as suas cartas, ele tinha que provar sua autoridade, defender sua autoridade e defender o teu compromisso com Cristo. E ele viveu isso. E ao vir para a casa de Deus, eu estava analisando, e a gente às vezes é engraçado, né? Jesus sofreu perseguição, os apóstolos sofreram perseguição, aí a gente não quer sofrer não, né?
Se na igreja algum irmão fala algo para a gente, já pensamos em parar. Quer dizer que a gente é melhor que Cristo? A gente é melhor que Paulo? Melhor que Pedro? Desses homens, os grandes homens da Bíblia? Porque todos eles sofreram perseguição, sofreram luta, sofreram dificuldade. Mas por que sofreram dificuldade? Porque esse tesouro, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo trouxe e colocou dentro de você. Você que não tem, essa noite é a oportunidade de você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, para que você possa ter esse tesouro dentro de você, esse Evangelho que vai transformar a tua vida, vai transformar a tua família, transformar a tua casa, transformar toda a tua visão. Por quê? Porque o Evangelho, ele te esclarece. O Evangelho de Cristo, genuíno, verdadeiro, ele te esclarece, ele abre a tua visão, você passa a ter esse entendimento. Então, nesse capítulo 4 aqui, Paulo está mostrando para esses falsos apóstolos e alguns irmãos daquele que tinha, né, aceitado aquelas acusações e estavam contra Paulo, que esse sofrimento que Paulo estava vivendo era algo que o próprio Cristo estava permitindo para que o Evangelho aflorasse. Para o tesouro aparecer, o vaso tem que ser quebrado. Você precisa compreender, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim: como eu consegui isso? Como eu cheguei até aqui? Como eu estou de pé? Você vai ver que é a mão de Deus. A mão de Deus te fortalece, ela te sustenta, ela te dá força para você caminhar, para você avançar, a cada dia você não parar. Quantas pessoas param no meio do caminho? Por que para no meio do caminho? Porque ele olha para o homem, aí ele vê o defeito no homem, ele olha, né, para si mesmo como se ele fosse alguma coisa. Meus irmãos, eu estudando a Bíblia, quando chegou naquela passagem ali de Êxodo, que eu vi que a mula falou com Balaão, eu trouxe para a minha vida o seguinte: a gente é a mula, meu irmão. Se não é nada, a gente não é ninguém. E se você não falar, Deus usa a pedra, Deus vai usar outro para falar. Então você tem que agradecer a Deus por você ter o privilégio de ser um instrumento na mão de Deus. Mas você não é ninguém, você não é melhor que ninguém, você pode ter todo o conhecimento. Paulo, ele diz que ele considerava o conhecimento dele, olha que esse homem, eu costumo dizer que o homem mais sábio da face da terra, o próprio Deus falou que foi Salomão, mas para mim Paulo chega perto dele, cara. Esse homem tinha um conhecimento extraordinário, e ele diz que para o Evangelho de Cristo, ele trocava aquilo tudo como esterco. Paulo, se ele tivesse que ficar aqui 3, 4, 5, 6 horas falando de filosofia, ele falava. Qualquer assunto que você quisesse, ele dominava. Ele tinha um conhecimento extraordinário, ele viveu a vida dele toda. Mas chegou um ponto de que ele começou a perseguir Cristo, porque ele se tornou um religioso, e ele achava que estava fazendo algo certo para Deus, mas pelo contrário, ele estava perseguindo o Evangelho de Cristo. E um dia Jesus aparece para ele, e ao aparecer para ele, a gente lê lá em Atos capítulo 9, dá a impressão de que Paulo aceitou Jesus, logo depois começou a pregar o Evangelho. Não. Quando você pega ali do versículo 21, 22, levou 3 anos para poder, do 21 ao 22. Lá em Gálatas, Paulo fala que ele ficou 3 anos na Arábia estudando, se dedicando para provar a doutrina da graça, a doutrina da justificação, que a gente é salvo através da graça em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Não era pela obra da lei, dos mandamentos, era pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 1, 17, ele diz: o justo vive pela fé. Então é pela fé em Cristo Jesus. Ele fala lá em Romanos capítulo 4, verso 3, ele diz: Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então é por fé, fé em Jesus Cristo. E nessa noite você tem a oportunidade de receber esse Evangelho, esse tesouro maravilhoso que transforma a vida, tesouro que muda a vida, tesouro esplêndido que você, nesse vaso fraco, frágil que é você, mas quando você compreender
que você precisa morrer, não na forma literal, né? Se matar, não é isso que o Evangelho está falando. É você morrer para as tuas vontades, você entender que quem domina a tua vida, por amor, é Cristo. E através disso você vai passar a ter uma vida em concordância com a palavra de Deus. Então, vocês precisam ter esse compreendimento. No verso 10 ele disse assim: sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Então Paulo, ele te faz um convite, que você possa jogar fora teu orgulho, teu ego, o que você acha que você é alguma coisa, e se entregar de coração para Cristo, e ser uma nova criatura, para que você possa levar esse Evangelho. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver a diferença, vão ver que Cristo está na tua vida. Aí, de fato, você vai, esse tesouro vai aparecer. Vamos estar ouvindo um louvor e logo depois a gente vai estar fazendo 3 convites. Amém? Gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar louvando e adorando o nosso Deus novamente. Continuar o adorando. Amém? Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, abatidos, mas não destruídos, seguidos, mas não destruídos.